Muito bem, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós estamos meditando nessa verdade, nesta palavra, e esta palavra é deliciosa. Carta aos Hebreus, nós começamos na semana passada e nós pretendemos ir conversando e conhecendo e falando acerca da graça, do poder, da superioridade maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós lemos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. E no versículo 4, o texto diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a partir de agora, nós queremos falar exatamente um pouco de angelologia, isto é, do estudo dos anjos. Porque se você não estudar bem ou não conhecer bem, você pode até ter alguns ensinamentos errôneos. E talvez seja exatamente por isso que o autor aos Hebreus, logo no começo da carta, nesse capítulo 1 e capítulo 2, aqui a palavra de ordem é: Jesus é inigualável, Jesus é superior aos anjos. O que os anjos fazem? Porque naquela época chegou a ter muitas pessoas que faziam culto a anjos. Até hoje temos resquício disso. Gente que acende uma velinha para o anjo, gente que confunde as coisas e dão ao anjos nomes de entidades. E coisas que vão, eu diria, torcendo a palavra. E vão dando a anjos a glória que só é devida ao Senhor. Parece que aqui o autor dos Hebreus quer tratar exatamente disso. E aí ele vai abordar essa questão. O que os anjos fazem, o que são os anjos, que coisa maravilhosa são os anjos, e qual é também um pouco da batalha que nós temos com aqueles que são anjos caídos, né? Anjos rebeldes. Então, é importante a gente observar o que o autor aos Hebreus vai falar. O Senhor Jesus é superior a todos os pensamentos e todas as possibilidades desses anjos maravilhosos. Quando eu falo anjos maravilhosos, eu falo porque eles são espírito, porque eles são poderosos, porque eles são ministradores. E aqui, no versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus, diz lá: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Uau! Os anjos, eles existem. E o que eles são? São espíritos ministradores. Eles têm um ministério, eles têm serviço. E o que eles operam? Eles operam a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então Deus tem nos anjos, e eu diria, seres que nos ajudam, que nos amparam, serviço, no trato, no cuidado, na proteção, para aqueles que vão herdar a salvação. É maravilhoso esse versículo 14. Agora, o que a Bíblia fala acerca dos anjos? O que a Bíblia fala? Bom, Deus os criou. Eles não são a imagem e semelhança de Deus. Jó vai dizer que eles estavam lá observando a criação. No Antigo Testamento você tem surgimentos e aparências e coisas da ministração e da atuação dos anjos. Então, você vê, tem uma cena que eu acho fantástico em Êxodo, quando o povo de Israel tinha saído do Egito, e enquanto Moisés está lá no monte, pegando as tábuas, aprendendo e pegando a lei de Deus para descer ao povo, o povo embaixo
o povo embaixo se corrompeu e fez com que Arão fizesse um bezerro de ouro, e eles começaram então a fazer um carnaval, e começaram a fazer uma festa ao Deus bezerro que eles então descobriram. E eles estavam lá, e nisso desce Moisés. E Moisés, quando viu aquela idolatria, ele foi tomado de uma ira, ele foi tomado de uma raiva tão grande. E aí coisas, eu diria, tristes vão acontecer no meio do povo, há castigo, a morte. É ruim, é um momento trágico. Por quê? Porque fizeram essa traquinagem com Deus, trocaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança de imagem, de bezerros, de animais, de coisas criadas. Todas as vezes que alguém adora e serve a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente, isso é uma afronta, né? Romanos diz que a ira de Deus se revela do céu contra essas coisas, contra toda impiedade e justiça que torcem e alteram os princípios. E aí, na conversa com Deus, lá em Êxodo 32 e 33, tem um momento que Deus fica assim, Deus fica irado, vamos usar essa expressão, e diz assim, meu anjo vai. O anjo vai na frente, vai com vocês, e vocês vai expulsar os inimigos, o anjo vai expulsar os inimigos, o anjo vai fazer vocês entrar na terra, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar o anjo porque não tenho mais paciência com esse povo rebelde, povo complicado. E aí Moisés diz, faz não, Senhor, né? Moisés vai interceder, e Moisés vai dizer que se o Senhor não for, se o Senhor não for, a presença do anjo não. Um anjo, não quero anjo. Não quero anjo. Eu quero Deus, eu quero o Senhor. Mas Deus estava com irado e dizendo, eu não vou subir, mas eu vou, aquilo que eu prometi eu vou dar para vocês. Né? É mais ou menos isso que Deus está falando. Eu vou mandar meu anjo vai na frente, vai arrebentar. Provavelmente, alguns até poderiam dizer, que legal, Deus vai limpar, vai cumprir, vai fazer a limpeza que tem que fazer. Então tá bom, para algumas pessoas estaria bom. Mas Moisés é fantástico quando ele diz assim, não, Senhor, se o Senhor não for, se a tua presença não vai contigo, capítulo 33, versículo 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Eu não quero o anjo, eu quero a tua presença, a presença de Deus. E aí naquele momento era arriscado, né? Porque Deus estava dizendo, eu vou jogar fogo, eu vou destruir, porque esse povo. E aí Moisés apela pela graça. É um dos versículos, dos textos que mais vai aparecer a palavra graça, e que a gente diz que a graça é algo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. No Antigo Testamento era lei e tal, mas no entanto, não, a graça é constante. O Deus da graça é pela graça. Aí, olha, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai em Êxodo capítulo 33, e aí versículo 13, olha aqui, Moisés diz, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, se achei graça, se achei favor não merecido aos teus olhos, se eu achei graça, então, rogo de que faça nesse momento saber o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera essa nação é teu povo, e considera que essa nação é teu povo. Essa nação é complicada, o povinho complicado, o povo difícil. O Arão, no versículo 22, Arão faz uma descrição do povo judeu, do povo de Israel, assim, versículo 22 do capítulo 32. Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Isso aqui é a desculpa que Arão dá quando Moisés vem dizer para ele, ô caboclo, como é que você fez isso? Como é que você deixou esse povo à solta? Como é que esse povo está desordenado? Como é que esse povo comete esses desatinos contra Deus? Como é que você permitiu? Aí Arão fala isso. Tu sabes que o povo é propenso para o mal.
Aí Moisés está lá dizendo, Senhor, ache graça. Graça, esse povo é propenso para o mal. Mas é teu povo, é teu povo. Aí é a graça que alcança aqui. E o povo é reconduzido. E aí Deus vai de novo. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso, Moisés. Então ele diz, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Mais uma vez, a questão de graça. Havia uma promessa, o anjo vai. Aí você vê muitas manifestações no Antigo Testamento de ações de anjo. Podem os anjos trazer socorro específico a seus servos mortais, quando em necessidade. Aí você tem lá 1 Reis 19, 5 a 7. Podem receber comissão de prestar ajuda militar, quer dizer, anjos que vinham para prestar ajuda militar. 2 Reis 19, 35. Na época de Abraão, você tem lá aqueles anjos que vão a Sodoma e Gomorra. E você lembra que eles estavam para ser abusados pelos homens de Sodoma e Gomorra, né? E eles foram lá para tirar o justo Ló, e depois a cidade é consumida. Então você vê anjos sendo assim ministradores. Então até o período ali do exílio, sempre aparece a expressão anjo do Senhor, anjo, mas não tem nome. Não tem nome, não tem personalidade de um anjo, né? A ideia de personalidade vai aparecer em Daniel. Logo depois do exílio, Daniel vai aparecer, porque em Daniel vai aparecer o anjo Gabriel. Pela primeira vez aparece anjo Gabriel, e também aparece o anjo Miguel. Miguel tem uma função especial como anjo guardião de Israel. O mesmo Miguel vai aparecer em Apocalipse 12, e aqui também. Então agora, a partir de Daniel, Ezequiel e Daniel, os anjos, que outrora era apenas um mensageiro, um enviado, não tinha nome, pessoa, não tinha uma personalidade, agora aparece com nome. Aí aparece Gabriel, aí aparece Miguel. E esses nomes no Novo Testamento, Gabriel é muito conhecido, né? Porque é Gabriel que vai anunciar a encarnação do verbo. É Gabriel que vai dizer, Maria, bem-aventurada, José, não tenha medo, etc, etc. É Gabriel. Gabriel é esse mensageiro, esse que vem trazer boas novas e orientações. Mas aparece em primeiro lugar lá com Daniel, depois do exílio. No Novo Testamento, você vai aparecer muitas vezes expressões acerca da questão dos anjos. Porém, abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Em Colossenses capítulo 2, abra aí, eu espero um pouquinho. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Você tem uma frase, 2:8. 2:8? Não, desculpa, 2:18. 2:18. 2:18 diz assim, ó: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Preste bem atenção. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Talvez exatamente essa questão de culto de anjos que Paulo menciona em Colossenses seja uma das razões pelas quais o autor aos Hebreus vai logo de cara tratar aqui no início de Hebreus, falando sobre Jesus é superior. Jesus é superior aos anjos. E tem gente aí protestando com pretexto de humildade, querendo demonstrar humildade, e aí menciona a ideia de culto a anjos. Não,
Deus é muito superior, Jesus é maravilhoso, mas então eu tenho que ir, eu vou, porque o anjo da guarda, o anjo sei o que lá, eu tenho que ganhar o favor dele, já que Deus está tão distante, e aí, pretextando humildade, eu sou humilde. E aí, talvez seja por isso que o autor aos Hebreus começa a carta dele já dizendo, olha, vocês estão atrás e à procura disso? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é superior aos anjos. Os anjos são ministros, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que vão herdar a vida eterna. Ah, que coisa. Ah, que bom, eles têm uma função. Ele não está negando a função, mas ele está dizendo que culto dos anjos não é o processo, não é o caminho, pelo contrário. E aí, olha só o que o autor dos Hebreus vai falar sobre os anjos. Versículo 5, no primeiro capítulo. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Não foi para anjo. Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente eu introduzi o primogênito do mundo, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos. Ele é superior, acima de tudo isso. Vem mais, versículo 7. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e os seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. É cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, és os mesmos, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu fico imaginando o cuidado de Deus ao Senhor, de uma maneira muito carinhosa, enviar os seus anjos a proteger o seu povo e a proteger aqueles que o amam. Mas eu, a partir disso, querer fazer um culto de adoração, de louvor, um culto aos anjos, é um erro estupendo. E é disso que o autor vai dizer. Porque eu não posso me apegar aos seres maravilhosos em detrimento de Jesus. Por isso que o autor diz assim, por esta razão, capítulo 2, versículo 1. E importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ora, se os próprios anjos foram usados por Deus, que bom, mas como é que eu agora vou negligenciar tão preciosa salvação feita por Cristo Jesus? Pois não foi a anjos, versículo 5, que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não são anjos que está debaixo da autoridade. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visite, fizeste por um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ora, ele está falando de Jesus.
Está falando da encarnação de Jesus, está falando do fato de Jesus ter se humilhado, ter se tornado homem, aquilo que Paulo diz aos Filipenses, não usou como usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo forma de homem. Então, por um pouco, por um tempo, eu diria menor que os anjos, por causa de nós, por causa de nós. E quando ele ressuscita e sobe e é assunto aos céus, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra. O ato da encarnação é um verdadeiro esvaziamento. Hebreus está falando sobre isso. Por um pouco, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Deus lhe sujeitou todas as coisas, não deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ainda não vemos. Ainda estamos lutando. Vemos, todavia, versículo 9, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Quem foi feito por um pouco menor do que os anjos? Jesus. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Essa é a preciosa salvação que o Senhor Jesus conquistou por você e por mim. Não foram anjos que morreram por você, não foram anjos que se tornaram a semelhança de homem, não foram anjos que se encarnaram, não foram. Anjos são anjos. Lá. Foi Jesus, foi o Filho. E para ele conquistar a salvação para mim, para você, diz o texto que Jesus foi feito menor do que os anjos. Menor do que os anjos. É um esvaziamento. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aqui, como Paulo fala lá em Filipenses, aqui também ele diz, por causa do sofrimento, foi coroado de glória e de honra. Aqui está falando da glorificação do Senhor Jesus, não na cruz, não na ressurreição, mas quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus. É o Cristo glorificado agora que reina. Às vezes nós temos algumas dificuldadezinhas de pensar um pouco nisso. A gente tem a ideia de Jesus Natal, Jesus bebê, Jesus menininho, presente, Papai Noel, aquelas coisas. Aí depois a gente tem o que nós estamos chegando, que é a época da Páscoa, e aí temos a ideia do Jesus sofrido, sangrando, do filme de Mel Gibson, dos crucifixos, do sangue, da coroa de espinhos. Então a gente tem uma ideia do Cristo avexado, do Cristo abandonado, do Cristo desamparado, daquele Cristo que a gente, quando assiste, produz dó, sofrimento, dor, angústia, e ele fez tudo aquilo por mim e por você. Não podemos esquecer jamais que o que ele fez, o que ele passou, é acima da capacidade de entendermos. É algo acima. E sendo maior do que os anjos, agora menor. E vai até a cruz e ali está consumado. E o Pai, a expressão é, o Pai o desamparou. Por que tu me desamparaste? Ele se sente completamente desamparado. Eu diria, é a justiça de Deus caindo sobre nós, mas que em vez de cair em nós, cai nele. Cai nele. Todo o castigo que nós merecíamos e merecemos, cai nele. Tudo jogado sobre ele. Ele, como uma esponja, suga todo essa ira, essa justiça, essa vingança. E ele aguenta por minha causa e por sua causa, pela humanidade toda. Menor do que os anjos. Mas porque ele foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu esse nome glorioso. E nós vamos vendo, não, então é Jesus morto.
agora é sofrido. Aí depois o Jesus ressuscitado, que já é para nós algo maravilhoso, né? O ser que esteve morto agora ressuscita. E ele vai ter com os discípulos, e os discípulos ficam assim, é ele, tá igual, não tá, diferente. Os dois que caminhando com ele no caminho de Emaús, Jesus falando com eles, e os caras não conseguem perceber que é Jesus ressurreto. Só vai perceber que é Jesus no partir do pão, provavelmente quando ele parte, e talvez as marcas, né, estejam bem expostas e fresquinhas. E aí eles, uau, não ardia o nosso coração quando ele vinha falando no caminho, e nossa, é ele. E aí eles voltam imediatamente para Jerusalém para dar testemunho de que o Cristo caminhou com eles na estrada. Então, ele tem que comer pão, come mel, peixe, né? Peixe e mel, come, sou eu mesmo, e não vaza, ele aparece, desaparece. Uau, que coisa já fantástica, maravilha. No entanto, o Cristo foi assunto aos céus, e quando ele é assunto aos céus, ele foi glorificado, foi exaltado soberanamente, voltou, eu diria, a sua majestade, a sua glória, conquistou aquilo que veio fazer, buscar e salvar o que se havia perdido, venceu o pecado, venceu a tentação, venceu a morte, venceu o túmulo, ressuscitou, e o Pai o glorificou. E quando João, o apóstolo João, lá em Apocalipse, tem a visão de Jesus, a visão de Jesus ela é até assustadora diante da glória que ela é revelada. João, quando vê o Cristo glorificado, não tem muito a ver com, e tem tudo a ver com aquele Cristo que ele reclinou a cabeça. O João, que tinha aquela intimidade de reclinar a cabeça, de perguntar quem é o traidor, ele agora, ao encontrar com o Cristo glorificado, e se você tem tempo, vai lá em Apocalipse, capítulo ali 1 e 2, e você vai ver a descrição, e cabeça e cabelos brancos como a lã, brilhando como o sol na sua força no meio-dia, o rosto brilhava, dos seus olhos saíam como que chamas de fogo. Quer dizer, João vai fazendo uma descrição assim, que para muitos é assustadora, porém ela é de uma maneira figurativa, profundamente cheia de poder, de glória, olhos que penetram, que cortam, que vasculham o nosso interior. E se você observar, quando João está olhando para Jesus, está descrevendo os cabelos brancos como lã, o seu rosto, ele não fala de como era a figura, ele fala que eram brancos, luminosos, e aí os seus olhos como chamas de fogo, e aquilo quando penetra, acho que João tentou olhar nos olhos, aquilo entrou, e aí ele olha exatamente para os pés, ele tira os olhos do rosto e vai para os pés. Só que talvez tentando achar algo que seja menos glorioso, e os seus pés eram reluzentes, purificados em fornalha, como aquele que subiu pelo Gólgota, purificando o seu caminhar. E ele vai subindo e vai descrevendo, na sua mão, na sua boca saía espada de 2 gumes, uma espada afiada, que é a palavra de Deus. Quer dizer, a figura do Cristo glorificado. Nem sempre nós temos essa noção, que aquele que por um pouco ficou menor que os anjos, ele era maior, mas agora ele ficou menor. E ele vai até a cruz, morre, mas agora ele é assunto aos céus, e agora é o Cristo glorificado, aquele que subsiste todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela destra fiel. Não é à toa que aqui em Hebreus, no versículo anterior, no versículo 3, no início que nós lemos na semana passada, diz o versículo de número 2, assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, é o Criador, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas. O Cristo glorificado está no trono de novo. Então como é que eu posso
permitir ou querer trocar a presença gloriosa do Senhor Jesus por qualquer outro. Também, eu diria, criatura e espíritos ministradores por qualquer outro. O autor de Hebreus vai exatamente falando isso. Ele, o Senhor, é digno de toda e completa adoração. Né? Toda e completa adoração. Ele, o Senhor. Olha a continuação do texto. Olha a continuação aqui de Hebreus, capítulo 2. Vemos, versículo 9, vou repetir. Todavia, aquele que, por pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Todo homem. Ele provou a morte por todo. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Nós somos irmãos, meus irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo é tremendo, né? Cristo é isso que o autor Hebreus está dizendo, que ele está em toda a glória. Ele é o Cristo glorificado, porém ele não é o Cristo distante. Ele é o Cristo que sustenta todas as coisas, porém ele é meu irmão, e ele me chama de irmão. Nós somos herdeiros com Cristo, ele nos chama ali para estarmos juntos com ele. Olha que coisa fantástica a gente poder dizer para o Pai, Abba Pai, Abba Pai. E poder dizer para o autor e consumador e sustentador de todas as coisas, a gente poder dizer, mano, meu irmão, Senhor Jesus. Ele provou a morte para nós, ele que sofreu, ele que foi aperfeiçoado no sofrimento para que nós também pudéssemos ser aperfeiçoados, e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele dizer, meu irmão. Interessante que quando Jesus começa no ministério chamando os discípulos, então ele chama de discípulos, de servos. Mas quando está no finalzinho do ministério, ele diz assim, eu já não os chamo servos, já não é mais discípulo, eu vos chamo amigos. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas tem gente que vive desse negócio de fazer discípulo, né? E faz de uma pessoa seu discípulo, seu servo. Quando o processo do discipulado, prestem atenção, o processo do discipulado que deve ser feito, deve nos conduzir a termos irmãos, a sermos irmãos. O que tem gente lendo e fazendo e usando essa expressão, fazer discípulos, eu estou fazendo discípulos, e eu tenho 12, 20, 15 discípulos, são meus seguidores, e tem prazer de me servir. Deixa eu dizer uma coisa, o modelo é Jesus, e o modelo Jesus faz discípulos, mas nos chama de irmãos. Faz discípulos, mas quer que os seus discípulos se tornem amigos, companheiros. Eu vou ensinando, eu vou demonstrando, eu vou mostrando como é servir a Jesus, eu vou demonstrando como é sofrer por Jesus, eu vou demonstrando o que a palavra diz acerca de Jesus, mas o propósito não é torná-los meus seguidores, o propósito é torná-los meus amigos, meus irmãos, que são irmãos de Jesus, seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Propósito de discipulado é para que eu faça amigos de Jesus, irmãos de Jesus.
tem gente pensando e fazendo coisas diferentes. Mas Jesus não. Jesus, que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a autoridade, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Já pensou? O santo dos santos, o que nunca erra, o que nunca deixa de amar. Ele olha para nós todos assim, meio disforme, pecadores. E ele ainda diz: meu irmão, meu amigo, levanta, vamos em frente. É o nosso advogado. Se pecarmos, nós temos um advogado justo, né, que é a propiciação pelos nossos pecados. Eu porei nele, versículo 13, a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, preste bem atenção, versículo 14 de Hebreus, capítulo 2. Que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Para quê? Por sua morte. Preste bem atenção. Por sua morte, a morte dele na cruz, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então é importante reafirmar agora, e ele está caminhando para terminar o capítulo 2. Cristo na morte, ele veio para destruir aquele que tem o poder da morte, e amedronta e causa pavor por causa da morte. Nós vivemos 2 anos aí com o pavor da morte. Não é verdade? Que bom quando nós que amamos a Jesus, a gente diz assim: se eu for, eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então a morte não me causa pavor, não deve causar. A morte deve causar expectativa. Porque ela nada mais é do que uma porta que se abre para estar com Cristo. Não há mais eterna destruição, porque o Senhor agora nos deu eterna vida. Então o Senhor morre a morte para destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. Quem é o diabo? Ora, bola, é um anjo. É um anjo caído que pensou que podia ser igual ou maior do que Deus. É um anjo que teve a petulância de achar, soberba de querer ser maior do que Deus. E fez rebeldia, rebelião no céu e foi expulso por outro anjo. E aqui é fantástico porque o Senhor Jesus, ele é tão superior aos anjos que herdou uma excelência. Ele é tão superior aos demônios, ao diabo. Superior, coisa boa, basta uma palavra sua, uma palavra do Senhor Jesus, sai, vai, basta, em nome de Jesus, sai, esteja poderoso debaixo da poderosa mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque nós estamos em Cristo Jesus. E aí ele, Jesus, inferior, menor do que anjo, foi até a morte. E aí eu fico pensando que se ele estava numa situação aqui na terra inferior, eu fico pensando quanto que o diabo deve ter vindo com suas garras, com a sua sedução, com as suas acusações, tentativas sobre ele. E na cruz, Jesus veio destruir, e o versículo 15 completa dizendo: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Tem gente que, por causa da morte, vive na escuridão e na escravidão por toda a vida. Toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Jesus não socorre anjos. Jesus socorre a descendência
de Abraão. Uau! Uau! Os descendentes de Abraão, não se confunda, ele não está falando dos judeus, ele está falando dos da fé. Aqueles que creem. Quem é que o Senhor Jesus socorre? Os que creem, igual a Abraão. Igual a Abraão. O Senhor veio para destruir aquele que tem o poder, o diabo. Em Apocalipse, capítulo 12, se não me falha a memória, há uma descrição de uma batalha lá no céu. Deixa eu ver se é o 12 mesmo, se eu não estou equivocado. No capítulo 12, versículo 7 de Apocalipse, se você tiver a Bíblia aberta, abre aí. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, o diabo e os seus anjos. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quer dizer, aqui é uma descrição de batalha, de luta, um MMA pior do que qualquer coisa, um ataque tremendo. Anjos contra anjos. Anjos rebeldes, os anjos caídos, contra os anjos de Deus. O Miguel e seus anjos. Não foi uma briga entre Deus e o diabo. Não foi uma briga entre Jesus e o diabo. Porque Jesus está brigando com o diabo. Não, Jesus não está brigando com o diabo. Ele não está brigando porque coitado do diabo, gente. Jesus é tão superior que basta uma palavra. É essa a ideia. Mas o diabo está lutando. Não pode prevalecer contra Deus. E diz o texto, versículo 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, no céu não tem mais lugar. Foi expulso. Não há nada mais no céu para ele, e não há rebeldia que ele possa fazer no céu. No céu está resolvido. Ele foi expulso. E foi expulso por quem? Por Miguel e os seus anjos. O diabo, há um pensamento que ele levou uma terça parte das estrelas do céu. E aí ele foi expulso. O problema, diz o versículo de número 9, é que ele, o sedutor do mundo inteiro, foi atirado para a terra. Então, não está mais brigando, lutando no céu. Ele está lutando e brigando na terra. E com ele, os seus anjos, o grupo que se ouviu e seguiu. E aí nós chamamos de anjos caídos, porque eles foram expulsos do céu e eles vieram cair na terra. Essa é a expressão. E aí, olha aí o versículo 17. Contra quem esses anjos rebeldes, caídos, mas ainda anjos, mantiveram a sua hierarquia e a sua força e a sua maldade, contra quem eles agora estão lutando? E aí você presta atenção, e aí você corre cada vez mais para Jesus. Diz o texto, versículo 17 aí do capítulo 12 de Apocalipse: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam, quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Contra quem esses anjos caídos, esse demônio, que nós chamamos de demônio, nós chamamos de diabo, mas ali em Apocalipse chama de sedutor. Às vezes nos desenhos animados se descreve o diabo como um ser assustador, bode, chifre, cara feio, fantasmagórica, para amedrontar. Mas o diabo não é essa coisa horrorosa, não. Na verdade ele é sedutor. E nós não somos seduzidos por coisas ruins, não. Nós somos seduzidos por coisas assim, que nos agradam, que nós cobiçamos, que nós achamos bonitão. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador está olhando para você, a musiquinha antiga que a Alice já cantou. Enfim, o sedutor do mundo, ele vem e ele está aqui. E agora a luta dele não é contra anjo, a luta dele é contra nós, a luta dele é contra você. Por isso que Paulo vai dizer que
a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra outros homens, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, nós estamos travando uma batalha contra anjos caídos. Nós temos os anjos de Deus, que são auxiliares, servos, para aqueles que vão herdar a vida eterna. E são aqueles que vão herdar a vida eterna que estão na batalha. É aqueles que estão na batalha. Não é à toa que logo de cara Hebreus está dizendo, olha, o Senhor Jesus é tão superior aos anjos. E Ele é que destruiu medo, o poder do medo, o poder da morte. Ele ressuscitou, ele venceu. E diabo nenhum, serpente nenhum, dragão nenhum tem mais autoridade do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que sustenta todas as coisas com o seu poder. Daí o autor aos Hebreus fala isso. Ele foi coroado em glória. Ele sustenta. Olha que preciosa salvação ele conquistou. Ele está nos conduzindo. Ele está nos guardando. E Ele é poderoso para nos socorrer. Volte para Hebreus capítulo 2, no finalzinho, versículo 18. Diz lá, porque naquilo que Ele mesmo sofreu, tudo que Jesus sofreu, não só a cruz, não só a cruz. A cruz é o ápice do sofrimento de Jesus. Mas será que não foi um grande sofrimento, 40 dias no deserto, com fome? E ainda chega lá um canela fina e diz, manda que essas pedras se transformem em pães. Tu não és os filhos de Deus? Aí que facilidade, vamos facilitar o negócio aí. Vamos aí, um fast food. Manda que essas pedras se transformem em pães. Será que isso também, isso não é grande sofrimento? Quando está descansando, vem tempestade, até quando? Até quando eu vou estar com vocês? Ó, homens de pequena fé. Ou quando ele é recusado, não é sofrimento? O fato dele ter se auto-esvaziado, limitado, vindo, nascidos, encarnado, homem, que tem que agora que caminhar, a canseira física, quando esse negócio de canseira, de estar em todos os lugares, era o quê? Não é para se discutir, mas agora ele está, isso não é sofrimento? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm os seus ninhos, a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando tem que andar lá de jumento, tem que pedir emprestado. Quando dorme, tem que ser escorado numa pedra. Deve ter sido macio. Já dormiu em travesseiro de pedra? Tudo que Jesus sofreu. Opa! Olha aqui. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é, aleluia, poderoso para socorrer a nós, os que são tentados. Então ele destruiu o poder. Os anjos, nenhum anjo merece culto e adoração, nenhum, muito menos aqueles que caíram. E os que caíram, por mais que eles tenham como é que chama? Uma sedução, por mais que eles tenham um marketing muito bom, não podem se comparar com o poder da palavra, do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos assiste, Ele nos socorre, Ele está pronto para vir ao nosso encontro. Ele, Jesus, está pronto para vir ao nosso encontro. Eu não preciso de qualquer outra coisa, eu preciso de Jesus para Ele vir ao meu encontro. Ele sabe o que eu sou, fraco, pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que texto lindo. Aqui diz o texto. E Ele sabe o que nós somos, porque Ele em todas as coisas foi tentado. Mas na frente, o autor Azevedo vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque ele foi tentado em todas as coisas. Mais uma vez ele volta, só que aí abordando uma outra superioridade de Jesus. Aqui ele está dizendo, ele sabe. Por isso nós temos que
nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Capítulo 2, versículo 1. O que são as verdades que nós temos ouvido? Ora, que Ele nos tem amado, que nós estávamos perdidos, escravos, nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós éramos cavalos de Satanás, fazíamos a vontade dos desejos da carne e da vaidade dos pensamentos. E Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas para que isso acontecesse foi necessário que Ele fosse obediente, sem pecar, e foi obediente como ser humano até a cruz, para que como homem plenamente humano, Ele pudesse pagar pelos nossos pecados, e como sendo Deus, Ele paga por todos os homens. Para que nós vivamos para Ele, para a glória dEle, porque nós haveremos de herdar a salvação. O que temos ouvido da palavra, fica firme. Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Quanto tempo você é um cristão? Quantas vezes você, talvez até desde pequenininho, você já ouviu as Escrituras? E aí, de repente, o tempo foi passando, e aí coisas desse mundo, tantas coisas importantes vieram para você, e aí de tal maneira que você vai se esquecendo, alô, acorda, volta, não permita, não deixa, porque aquele a quem servimos, aquele a quem nos tem amado, aquele é Jesus, o Cristo, o sustentador de todas as coisas, a expressão exata da glória de Deus. Ele está completamente, eu diria, em estado de glória que ele tinha antes da criação de todas as coisas. Ele tem todo o poder, o Pai deu a Ele toda a autoridade. Eu estou com você e eu estou contigo. E Ele destruiu o poder da morte, destruiu aquele que tinha poder sobre a morte. Ele destruiu, ele não tem mais poder, é só Jesus, é Jesus que tem a chave, é Jesus agora que tem a chave da morte e da vida. Ele é o Senhor, é Ele tomou. Então a Ele rendemos toda a glória, todo louvor e toda adoração. Que bom saber que Ele cuida de nós. Que bom saber que há anjos ministradores. Que bom saber que Deus usa os teus filhos. Que bom saber. Talvez você já tenha tido experiência de receber anjos e às vezes nem identificou. Eu tenho algumas histórias e momentos na minha vida muito difícil. E ao mesmo tempo eu fiquei impactado. Permita-me compartilhar isso com você, porque eu rendi glória ao Senhor Jesus. Eu lembro que eu era novo na fé, e eu trabalhava no interior de Goiás, e eu trabalhei a semana inteira num trabalho fazendo medição de terras, e foi muito difícil. E no rancho lá que a gente dormia, as pessoas perguntaram se eu era crente. Eu comecei a falar de Jesus. E eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas começaram a parar à noite e ouvir naquele rancho com lamparina. Aí eu ficava falando de Jesus. E aí tinha um casal que se dizia de uma determinada igreja evangélica. E esse casal me atrapalhava o tempo todo. O casal atrapalhava o tempo todo, fazendo alguma pergunta, ou questionando. Uma hora eu falei para eles, meu filho, eu estou falando de Jesus para eles, me ajudem, não fica falando desses assuntos não. E aí, eu estou lá falando, explicando, e aí de repente a pessoa falou assim para mim assim, mas e como é que você batiza? Eu comecei a falar negócio de batismo novo na fé, nem sabia direito, não. Eu falei assim, a gente batiza por aspersão, na igreja de congregações batiza por aspersão, derramar água na cabeça. Aí a pessoa, não pode, porque você tem que entrar no rio, porque se você derrama água só na sua cabeça, tem certos pecados que estão lá no pezinho, que não sai com água na cabeça. Eu peguei, meu Deus do céu! E aí eu falei assim, minha filha, então nesse caso, quando você entrasse no rio para ser batizada, você tinha que ter levado uma bucha,
porque o pastor está lá, eu te batizo, e você fica esfregando, porque tem umas cuturras, uma sujeira que não sai só com água. Aí eu já estava perdendo a alegria, a graça naquele momento. Eu sei que no final das coisas, naquela noite, eles começaram a dizer que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Você blasfemou contra o Espírito Santo? Nossa. E o pessoal, os não crentes, estavam assim, não liga para eles não, eles são meio... Eles é que ficaram me consolando. Foi muito ruim. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemou contra o Espírito Santo. Eu andava fazendo meu trabalho e aí eu falei assim, não vai dar para terminar, tem que terminar agora, senão eu não vou conseguir voltar para casa, para ir lá para Goiânia, para o culto. Então, e eu ficava agoniado, aí começou a chover, e quando começava a chover, eu tinha que parar o trabalho, aí aquela vozinha, blasfemou contra o Espírito Santo. Cara, foi um dia horroroso aquela sexta-feira. Aí eu consegui, com muita dificuldade, eu consegui terminar todos os cálculos do trabalho. Peguei o carrinho, um Fusca, e eu peguei o Fusca muito nervoso, querendo ir embora logo. E tinha um mataburro, não sei se você sabe o que é um mataburro, é uma pontezinha que separa um terreno do outro. E eu fui atravessar aquilo e tinha um pedaço lá e deu uma batida na roda, eu pensei que ia quebrar e tudo. Eu peguei, nossa, e quando bateu ali o carro, ouvi uma vozinha, blasfemou contra o Espírito Santo. E eu, não, Senhor, aquilo estava me agoniando, eu estava começando a acreditar que eu tinha blasfemado. E aí eu fui dirigindo e tinha muita lama na estrada. Lá na frente, a estradinha estava toda tomada por lama, por uma água escura. Eu não tinha onde desviar, não tinha o que fazer, eu só tinha que enfrentar aquela lama, porque não tinha outro caminho. E eu peguei o Fusca e fui. Mas no meio do caminho tinha um buraco assim, e o Fusca desceu naquele buraco, a água subiu até no retrovisor, no para-brisa, e eu assustei, tirei o pé do acelerador, o carro apagou. Quando o carro apagou no meio da lama, eu ouvi uma voz. Blasfemou contra o Espírito Santo. Meus irmãos, eu comecei a ter um choro ali no carro, um choro grosso, um choro sem lágrimas, um choro, Senhor, eu não blasfemei, Senhor, me perdoa, eu não sei o que lá, um negócio horroroso, E enquanto eu lamuriava e chorava ali, pedindo, Senhor, como é que eu vou agora sair dessa lama? O carro apagou no meio da lama, no meio da água. Naquele momento me veio um ânimo, um negócio assim, por que eu estou aqui reclamando, chorando? Abri a porta do carro, meti o pé na lama e comecei a empurrar. Olhei para frente, era uma reta, não via ninguém. E eu estou lá, empurrava, 3 passos para frente, 2 para trás. Era um trabalho além das minhas forças. E eu estou lá empurrando o carro. Aí de repente levantei a cabeça, não via ninguém. Aí empurrei mais um minutinho, levantei a cabeça, vinha 2 jovens, vinha 2 homens, andando na beira da cerca. E eu falei assim, não vou falar nada, eu não vou pedir, Senhor, não vou pedir. E eu continuei empurrando, tentando empurrar o carro, mas não ia sair dali nunca. Os 2 jovens, 2 pessoas jovens, chegaram assim perto da cerca onde eu estava e falou assim, quer ajuda? Quer ajuda? Eu olhei para eles, com aquela cara de quem ouviu o dia inteiro, blasfemou. Eu no meio da lama. Eu peguei e falei assim, se vocês puderem me ajudar. Os 2 jovens atravessaram a cerca, entraram no meio da lama até na meio da canela. Eles empurraram o Fuscão para sair da lama. Quando saiu da lama, eu dei na chave, o carro pegou. Quando o carro pegou, eu numa alegria tão grande, olhei pelo retrovisor para ver os 2 jovens e agradecer. Eles tinham sumido. Simplesmente sumiram. Até hoje, eu penso que
que Deus mandou 2 anjos para me socorrer, como diz aqui em Hebreus, para socorrer. Até hoje, quando eu lembro dessa história, eu me emociono porque penso e creio que o Senhor viu a minha angústia, a minha batalha espiritual. Ele mandou aqueles anjos, aqueles homens, anjos, não sei. Eu só sei que quando eu os vi, eu não mais os vi. Eles desapareceram e nem pude agradecer. Eu saí dali numa alegria tão grande, louvando a meu Jesus, louvando e adorando ao Senhor, porque o Senhor mandou gente para entrar na lama, para me tirar da lama. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E a gente precisa aprender a viver e caminhar com Ele. A minha oração é que você lance os teus olhos para o Senhor Jesus, porque Ele é superior, tão superior a todos isso, e que você não tenha medo. Nada, nem ninguém. É maravilhoso o que Paulo escreve aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos, cadê? Quem nos separará do amor? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Versículo 38 de Romanos 8, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, o que será o amanhã, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica na paz. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não desista, não fica firme naquilo que tens aprendido da palavra, da verdade, para a honra e glória do seu santo nome, para o nosso bem. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te rendemos. Que somos nós? No entanto, o Senhor tem nos dado a graça de nos chamar de seus filhos. Somos irmãos do sustentador e criador de todas as coisas. Saber que ele foi tentado em todas as coisas, então ele tem compaixão e ele vem ao nosso socorro. Bendito seja o teu santo nome. Ó Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, venha ao encontro daqueles que estão a nos ouvir nesse momento. E enche-nos da graça e da dependência do Senhor. Assim nós te suplicamos a bendita graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, que Deus os fortaleça. Se você quiser e puder, compartilha nas suas redes esse texto, esse momento. Quem sabe alguém estará precisando ouvir essa palavra. Ore por nós, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore aqui pela nossa família, ore pelos nossos filhos que estavam gripadinhos, ore por Alice, Levi, enfim, ore pela minha casa. Ore por Felipe, que está em Joinville, pastoreando ali, que seja reanimado no Senhor cada vez mais. Ore por Hernani e Licínia, lá em Foz do Iguaçu. Ore aqui também por Henrique, que está aqui conosco, Henrique e Gabi, que estão conosco aqui em São Francisco. Ore pelas famílias que estão se agregando aqui ao trabalho e que Deus nos conduza a outros e outros e outros. E que você participe, seja um parceiro da Missão Projeto Zero, seja um parceiro, viu? Deus te abençoe.
até quarta-feira que vem, se Deus assim o permitir, porque nós vamos ver a superioridade agora de Jesus em relação a Moisés. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Beijo no coração.